Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que eu quero vir editar, ou seja, apresentar aos amados irmãos esse meu primeiro vídeo, esse Derrubando Raciocínios. Esse primeiro raciocínio eu gostaria de falar a respeito do joio e do trigo. O que a palavra de Deus diz. Hoje nas nossas igrejas, nós aprendemos que o joio tem que crescer dentro dela. Mas o que a palavra de Deus diz? E é por esse motivo que eu gostaria de convidar você que abra sua Bíblia comigo aí. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 13, e o versículo de número 24 a seguir, que diz assim a palavra de Deus. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E enquanto a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no meio do campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Louvado seja Deus. Está aí a palavra do Senhor Jesus Cristo, nos dizendo a respeito dessa parábola tão polêmica. Louvado seja Deus. O joio realmente é para crescer? Primeiro ponto básico que eu gosto de meditar. Aonde foi semeado a boa semente? Quem são? Ou quem é? Fica a seu critério. Quem é essa boa semente? Quem são o joio? Quando haverá essa separação? Essas são as perguntas que você precisa abordar dentro desse assunto. Se você dá uma olhada aí, o texto bíblico ainda em Mateus capítulo 13, a partir do verso 34, está dizendo que tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Preste bem atenção. O verso 36 está nos mostrando que os próprios discípulos, eles ficaram na dúvida concernente a essa parábola. E ele pediu, no verso 36, explica-nos a parábola do joio do campo. E o verso 37, Jesus responde para eles o seguinte, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus queridos, preste bem atenção. Todas as parábolas, Jesus trouxe a nós uma explicação. E a parábola do joio e do trigo não foi diferente. Observa que até o verso 30 ele não cita a parábola. Então do verso 36 em diante, a gente vai conhecer a explicação da parábola. E é infelizmente pela falta de examinar do verso 36 em diante que a gente recebe esse ensinamento tão aberrativo de que o joio precisa crescer dentro da igreja. Primeiro ponto básico, eu quero em breves palavras aqui
explicar esses textos, ora inserido dentro da palavra de Deus. Em primeiro ponto básico, onde foi semeada a boa semente? Preste atenção que a boa semente ela foi semeada no campo. A boa semente nós sabemos que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela foi semeada no campo. E toda semente inserida no campo, com certeza, ela vai gerar um fruto. Essa palavra chegou a você, chegou a mim, chegou aos nossos pais do passado, e assim sucessivamente. Preste atenção, e no campo, o inimigo, que é o diabo, semeou o joio. E ele diz aí, louvado seja Deus, no verso 36, que o campo é o mundo, o campo não é a igreja. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, são os servos de Deus. E os joios são os filhos do maligno. Quando a parábola nos diz que o joio cresce junto com o trigo, isso não está dizendo que é dentro da igreja, querido. Está dizendo que foi semeada a boa semente no campo e o campo é o mundo. Preste atenção que a igreja de Deus ela está no mundo. Assim como o drogado, assim como as lésbicas, os homossexuais, os adúlteros. Mas, irmão Donizete, eu não entendo uma coisa, e por que que dentro da igreja tem tudo isso? É simples entender. Observa, meus amados. Observa que o joio ele foi semeado no meio enquanto o dono daquele campo ele dormia. Foi semeado o joio enquanto dormia. Se você, querido pastor que está me ouvindo, dormir também no seu papel de apacentar, tenha certeza, o joio vai crescer lá dentro, mas não foi que Jesus disse que era para crescer. Cresce porque você está deixando, cresce porque você não protege o rebanho. Preste atenção que a palavra está dizendo que o campo é o mundo, a boa semente é os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Eu não posso forçar ninguém a vir à igreja. O meu dever como ministro do evangelho é convidá-los, é pregar a eles o evangelho, ensinar a palavra de Deus. Esse é o meu dever. Mas o seu dever é cuidar para que o campo, ou seja, a vinha que é intitulada por igreja, comparada com a igreja, a vinha diz a palavra lá em Isaías capítulo 5, que é o povo de Israel. E o povo de Israel, ele é comparado, não estou dizendo que ele é comparado com a igreja hoje. O povo de Israel é um povo escolhido, a igreja também, ela é escolhida. É essa comparação que nós fazemos. Pois bem, então observe que o campo é o mundo, então cresce junto nesse aspecto. Isso não quer dizer que vai crescer lá dentro, porque pastor, você é obreiro, você é dirigente de igreja, eu quero te chamar a atenção numa coisa. Você lembra do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 16? Quando ele edificava a sua igreja, a Bíblia diz, olha Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edifica a minha igreja. E as portas do inferno não se levantam contra ela. Louvado seja Deus. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Louvado seja Deus. E tudo, Pedro, que tu ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar da terra também será desligado do céu. Então preste bem atenção. Só cresce o joio na sua igreja se você não usar essa chave que Jesus confiou nas suas mãos. Essa chave do reino que faz você ligar e desligar. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nessa parábola, que quem semeou foi o diabo. A ceifa é o arrebatamento da igreja. Isso está escrito aí na sua Bíblia? Acompanha comigo, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanha comigo, é o verso 39 aí de Mateus 13. Olha o que está dizendo. A ceifa é o fim do mundo, meus queridos. E os ceifeiros são os anjos. Se você dizer para mim que, como hoje nós aprendemos, mas irmão, quando o arrebatamento da igreja acontecer, o trigo sobe e o joio vai ficar. Então essa colheita está acontecendo antecipadamente, se fosse da forma que você tem ensinado na sua denominação. Porque a ceifa, ele está dizendo que é o fim do mundo. Preste atenção que há dois episódios diferenciados: arrebatamento de igreja e fim do mundo. Qual é a diferença, irmão Donizete? O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer, louvado seja Deus, cerca de 1000 anos antes
do fim do mundo. Porventura, se fosse colhido da forma como você diz, se fosse separado o trigo do joio da forma que você diz, não estaria sendo separado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em um tempo que não foi determinado por Deus. Medite nisso, querido. Louvado seja Deus. Ele está dizendo que, louvado seja Deus, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. É tão simples. Nós temos mais textos que comprovam essa diferenciação. Louvado seja Deus. Como, por exemplo, abramos aí as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 15 e o versículo de número 19. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo aí, para que a gente possa derrubar esse raciocínio de que o joio, ele cresce dentro da igreja. Jeremias capítulo 15 e o versículo de número, louvado seja Deus, 19, que diz assim: portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e me servirás. Se, preste atenção, se apartares do precioso do vil, serás o meu porta-voz. Torna-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Louvado seja Deus. Você está vendo aí? Se apartares o precioso do vil. Os dois não podem estar juntos no mesmo ambiente. Louvado seja Deus. A igreja está no mundo, mas a igreja não faz parte do mundo. A igreja é peregrina. E aqui o texto está dizendo que se você apartar o precioso do vil, serás o porta-voz de Deus. Louvado seja Deus. Para não dizer que eu estou no texto isolado, nós vamos ler aqui a Bíblia Sagrada ainda, o livro dos Salmos, texto muito conhecido, muito pronunciado, Salmos de número 101, louvado seja Deus, Salmos de número, glória a Jesus, 101, e o versículo é o de número 7, que diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Olha para isso. Louvado seja o nome do Senhor. É o texto bíblico que está falando. Para você que ensina, aleluia, que o joio tem que estar dentro da igreja, que a gente não pode tirar, porque se tirar o joio vai sair também um trigo. Meu querido, não se equivoque mais. Isso é um raciocínio que te aparta do conhecimento de Deus. Pois bem, vamos em mais um texto aqui. Livro dos Salmos de número 1. Salmos de número 1. Olha que coisa tremenda está escrito. Nós detalhamos ele de cor e salteado, mas eu gostaria de, em breves palavras aí, meditar com os queridos aí. O verso de número 5. Salmos 1 e o verso de número 5, que diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Eu posso ouvir glória a Jesus aí? Louvado seja Deus. Isso são textos que derrubam o raciocínio contra o conhecimento de Deus. Mas, irmão Donizete, você está me mostrando só o Velho Testamento. Pois bem, meu querido, eu vou trazer para você o Novo também. Então vamos ler aqui comigo o que está escrito na carta de Técio. Outro raciocínio aí, que diz que essa carta aos Romanos foi escrita por Paulo. Mas se você observar aí o que está escrito em Romanos 16, o verso 22, ele diz que eu, Técio, que escrevi essa carta, saúdo-vos no Senhor. Olha, quem escreveu essa carta não foi Paulo, foi Técio. Aleluia. É óbvio, é claro, que Técio escrevia ditado por Paulo. Louvado seja Deus. E isso é irrevogável. Pois bem, meus amados, aos Romanos, capítulo 16, do verso 17. Olha só o que ele está dizendo aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos destes, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras e bajulações, engana o coração dos ingênuos. A vossa obediência é conhecida a todos, por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Louvado seja Deus. Está aí. Olha o texto dizendo para nós outra vez. Aleluia. Que é para você notar os que promovem as dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Talvez você pode dizer: olha, eu aprendi que o joio cresce na igreja. E o irmão está me dizendo que o joio não pode crescer na igreja. Então tem que me afastar do irmão. Se você levar por esta área,
Eu louvo a Deus pela sua vida ainda com tudo isso. Mas observa que os textos que comprovam que o joio não pode estar dentro da igreja, estou te citando Bíblia Sagrada. Aleluia. E quem diz que o joio tem que crescer dentro da igreja não te cita, porque a palavra em si não entra em contradição com ela mesma. Louvado seja Deus. Ele está dizendo que é os que promovem dissenções e escândalo contra a doutrina. Ele diz, afastai-vos destes. Mas tem mais, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número... Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 5. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 9 até o 13. Olha que diz aí a palavra de Deus. Já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Aleluia. Com isso eu não quero dizer propriamente com os impuros desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, eu vos escrevo que não vos associeis. Olha aí que o apóstolo está nos ensinando aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal nem ainda comais. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Pois Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a esse iníquo. Está entendendo, dirigente de igreja? Está vendo, pastor? Está vendo, presbítero? Você, missionário, missionária, você que aí lidera uma congregação, uma igreja. Olha ele dizendo, tirai do meio de vós a esse iníquo. Aleluia, tirai como, irmão Donizete? Eu tenho que pôr para fora. Louvado seja Deus, tire da comunhão. Louvado seja Deus, incentive ele mudar de vida, ele se converter dos seus maus caminhos, porque Jesus, ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda tem os textos aqui que mostram para nós que o joio, aleluia, não pode, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, ficar, aleluia, dentro da igreja. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, e o versículo de número 11. Olha o que está dizendo aqui a palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Meu Deus do céu. Eu não acredito que ainda você tem dúvida de que o joio não pode crescer na igreja. Não é possível. Louvado seja Deus. Não é satisfatório ainda os textos que estou te mostrando? Vai comigo aí, acompanha a Bíblia comigo aí, por favor. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Na segunda carta, capítulo de número 3 e versículo de número 14, diz assim, ó, aleluia, louvado seja Deus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 14, aleluia. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Louvado seja Deus. Está vendo aí a palavra de Deus te dizendo de novo, não se associe. Não se associe, ele não pode estar ligado a um corpo, sendo que ele é um joio. O Senhor, ele está trazendo esse entendimento, esse seu raciocínio, ele precisa ser caído, ser derrubado por terra. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto, amado, a necessidade de instruir, aleluia, em cima daquilo que o bom mestre tem me ensinado, porque eu vejo que dentro das igrejas essa palavra ela não tem mais a primazia. Mas a você, ouvinte, enriqueça o seu conhecimento, derrube os raciocínios comigo. O joio jamais foi, aleluia, feito para crescer dentro da igreja. Instrui, pastor, o seu rebanho, e não vos associeis com o joio. Louvado seja. Jovem
para instruir ele acerca da parábola do joio e do trigo. Todo mundo aprende que o joio tem que crescer na igreja, não é isso? Aí eu abordei ele, comecei a instruí-lo dentro das escrituras, como eu estou fazendo com você. Ele, corretamente, ele chegou ao seu pastor e pediu explicações acerca desse assunto. O pastor sorriu da cara dele e depois indagou a ele: meu filho, por que você vai dar ouvido a isso? Visto que Judas Iscariote estava dentro do colégio apostólico. Quem era Judas Iscariote? Porventura Judas Iscariote não era um joio? E estava dentro da igreja de Jesus? Louvado seja Deus. Olha que tolice o pastor falou, com todo respeito. Mas quem é realmente Judas Iscariote? Judas Iscariote era um joio? Vamos ver à luz da Bíblia quem era ele? Abre aí a sua Bíblia em João capítulo 6, verso de número 70 e 71. João capítulo 6, verso 70 e 71, que diz: não vos escolhi eu 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Louvado seja Deus. Faça uma comparação para você ter essa conclusão aí. Louvado seja Deus. João 6,70 diz que Judas Iscariotes era um diabo. Glória a Deus. Mateus 13, verso de número. Aleluia, louvado seja Deus. 38, parte B, diz que o joio são os filhos do maligno. Não estou entendendo, irmão Donizete. Eu vou te explicar. O joio, querido, Judas Iscariotes não era um joio. Porque o joio era um filho do maligno. Aleluia, glória a Deus. E a palavra diz, aleluia, que Judas Iscariotes era o próprio maligno. Louvado seja Deus. Então não tem como eu acreditar que Judas, estando ele no colégio apostólico, não tem como acreditar que Jesus permitiria Judas crescer dentro do seu colégio. Louvado seja Deus, sendo que a própria palavra diz que ele fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Aleluia, glória a Deus. Para mim finalizar minha fala acerca desse assunto, eu te pergunto, querido, aleluia, como é que cresce uma pessoa que ela está fora da comunhão, que ela está, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, disciplinada por sua má conduta, por sua índole errônea, por sua postura anticristã? Não tem como essa pessoa crescer. A palavra não diz que é para deixar e crescer ambos juntos? Lá no verso 24 de Mateus 13, pois bem, deixa crescer ambos junto aonde então, irmão Donizete? Deixa crescer junto no mundo. A igreja está crescendo, ela está em marcha progressiva, aleluia, mas infelizmente os tráficos de droga também estão crescendo, as obras de macumbaria também estão crescendo, estão crescendo juntos, mas juntos no mundo. Não é o maligno, os filhos do maligno, não é as impurezas dentro daquela que é chamada igreja do Deus vivo. Então fica aí aleluia, louvado seja Deus, esse nosso primeiro raciocínio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, acerca da parábola do trigo e do joio. Temos ainda vários textos. Observa que quando Deus fez o mundo, ele fez a separação da luz e as trevas. Já teve a separação, já nos deixou o exemplo dali. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então ele vem nos trazendo cada instrução. Aleluia, louvado seja Deus. Que nos diz que nós somos tirados do meio. Por exemplo, Ezequiel 20, 41. Aleluia, louvado seja Deus. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós perante os olhos dos gentios. Olha para isso, ele fazendo já uma separação também. Então jamais, não acredite nessa história que o joio cresce na igreja. Se está crescendo na igreja, pode ter certeza, a igreja passa a ser uma igreja mundana, passa a ser uma igreja, louvado seja Deus, anticristã. Aleluia, glória a Jesus. Então use, pastor, aquilo que Deus te deu, use o cajado, puxe aqueles que estão saindo do caminho. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o joio, não deixe ele na comunhão. Que Deus os abençoe e aguardo aí os seus comentários para os próximos vídeos. Que Deus abençoe.
Aleluia, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus.